Olá, este é o Momento Político comigo, Romildo Campelo, para o LUC, Alto Tietê e o AT Urgente. Nós precisamos continuar a falar sobre o fantasma dos pedágios aqui em Mogi das Cruzes. Lembrando que são 3 pedágios que o governo do estado ameaça colocar na nossa cidade. 2 na rodovia Mogi Dutra e 1 na Mogi Bertioga. Há uma audiência pública marcada para a próxima sexta-feira, dia 18, em São Paulo, e o prefeito Caio Cunha, na condição de prefeito de Mogi, presidente do Condemate, do nosso consórcio regional, entrou com um pedido para que essa audiência seja adiada e seja realizada em Mogi. Vamos esperar que ele tenha força e que de fato se empenhe para conseguir adiar essa audiência pública. Enquanto isso, a sociedade civil se organiza e o movimento Mogi da Esperança criou um movimento complementar para fortalecer ainda mais o movimento Pedágio Não e criou agora o Pedágio Nunca, um outro movimento da sociedade civil para evitar ao máximo a possibilidade da instalação desses 3 pedágios aqui na nossa cidade e na nossa região. Nessa terça-feira, na Cúria Diocesana, foi realizada uma reunião com a convite do bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringini, junto com a Patrícia César, coordenadora da Pastoral da Ecologia em toda a diocese aqui do Alto Tietê, com os secretários de meio ambiente das nossas cidades. Estiveram presentes o secretário de Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, secretária de Arujá, secretária de Poá e o secretário de Salesópolis. Eu tive a honra de ser convidado por Dom Pedro Luiz para participar dessa reunião na condição de ex-secretário de Mogi das Cruzes e quem ajudou a implantar aqui a Pastoral da Ecologia. Uma iniciativa muito louvável do bispo Dom Pedro Luiz, de fortalecimento do trabalho da coordenadora Patrícia César, para que as secretarias dos outros municípios se interajam com a Pastoral da Ecologia e possam se criar trabalhos em conjunto. E no final da reunião foi assinado por todas e todas um protocolo de intenção de realizar no próximo dia 5 de junho do ano que vem uma ação conjunta em prol do meio ambiente que unifique todas as cidades da nossa região. Uma iniciativa muito importante, muito louvável do bispo Dom Pedro Luiz, da Patrícia e de todos os secretários que participaram e se empenharam em dar continuidade e fortalecimento na causa ambiental na nossa região. Em Poá, a gente já tinha previsto esse movimento e ele agora se consolidou, que foi o ex-prefeito Jean Lopes assumir a presidência do Partido Liberal na cidade de Poá. É mais um passo na consolidação do Jean Lopes como novamente candidato a prefeito de Poá, com apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do presidente estadual Tadeu Candelária e principalmente dos deputados Márcio Alvino e André do Prado, para fortalecer o Jean Lopes como um candidato a prefeito para enfrentar aí a reeleição da prefeita Márcia Bim. Então o jogo em Poá começa a se consolidar e claramente o Jean Lopes deve ser candidato a prefeito em Poá. Em Itaquaquecetuba, se de um lado a reeleição do prefeito Eduardo Boegues parece relativamente tranquila, onde deverá enfrentar algumas forças da esquerda, que ainda não se sabe se será o Fabiano ou Douglas Izzo pelo PT, ou algum dos ex-prefeitos de Itaquá, a disputa maior será para definir quem ocupará a cadeira de vice ao lado do atual prefeito Eduardo Boegues. E 2 nomes internos despontam muito fortemente nessa disputa. De um lado, o secretário de governo, Marcelo Barbosa, um secretário forte e muito atuante, e de outro lado, também muito forte e atuante, o chefe de gabinete, o Rogério Tarento, que já foi candidato a prefeito de Itaquá em outras oportunidades. Então nós teremos nos próximos 6, ou talvez 8 ou 10 meses, essa disputa interna, mas os 2 nomes que despontam são do Marcelo Barbosa e do Rogério Tarento. Vale conferir quem vai ganhar essa disputa de ser o próximo vice-prefeito de Itaquaquecetuba. Em Suzano, nós temos o destaque para a eleição do prefeito Rodrigo Achiuchi na condição de vice-presidente do Conselho Metropolitano da Grande São Paulo. O presidente do conselho é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o prefeito Rodrigo Achiuchi foi eleito vice-presidente do Conselho Metropolitano, que engloba as 39 cidades da região metropolitana de São Paulo e que estava muito apagado ainda no governo do prefeito Bruno Covas, mas que retoma agora para ter tanto o protagonismo do prefeito Ricardo Nunes, que precisa de visibilidade para ser reeleito prefeito de São Paulo, como o Rodrigo Achiuchi, mostrando aí a sua
trajetória que será quase que natural de uma futura candidatura a deputado federal. Quer dizer, ele assume uma posição de visibilidade metropolitana, apadrinhado fortemente, claro, pelo PL e, obviamente, pelo governador Tarcísio de Freitas, e com o futuro aí, situação muito favorável para que ele dispute uma cadeira a deputado federal, lembrando que a provável e quase certa ida do deputado Marco Bertaioli para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e talvez o deputado André do Prado e Márcio Alvino disputando outros cargos em 2026, seja de vice-governador, senador, mas dificilmente eles devem disputar os cargos de deputado. Então, o prefeito Rodrigo Achiuchi, muito habilmente, pavimentando seu caminho para a Câmara Federal em 2026. Para complementar os nossos comentários, semana passada eu fiz um look especial, uma análise de vários dos municípios da nossa região, utilizando o painel fiscal, o Observatório Fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nessa edição de hoje eu vou complementar com alguns municípios que eu não pude fazer na semana passada, que já não cabia, mas esse será um novo quadro do Momento Político. Eu vou te mostrar como utilizar ferramentas públicas e gratuitas para poder observar o resultado da administração dos nossos prefeitos e prefeitas. E esse será um quadro dentro do Momento Político, e hoje com 4 cidades analisadas no Observatório Fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dando continuidade ao nosso exercício de fiscalização, quero te explicar como utilizar o site do Tribunal de Contas para saber sobre a situação tributária do seu município. Nós vamos entrar aqui no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o www.tce.sp.gov.br. Aí vamos entrar aqui em Serviços, Painéis do TCE São Paulo, e vamos utilizar aqui o Observatório Fiscal. No Observatório Fiscal, desço aqui até o final da página, Municipal. Vou pegar o ano passado aqui, 2022, e o município de Guararema. Então ele traz aqui os dados da população, áreas, informações gerais do município. Temos aqui as informações sobre a execução orçamentária de Guararema no ano passado, que é a relação entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Quer dizer, quanto efetivamente a prefeitura conseguiu arrecadar nos cofres da previsão financeira e quanto ela empenhou, quanto que ela chegou a se comprometer com o pagamento. E Guararema está na relação de 14,31, que é uma relação muito boa. Com relação ao percentual gasto em saúde, o mínimo é de 15%, Guararema gasta o dobro, gasta 30,84%, gasta ou investe em saúde o dobro. E no caso da educação, aplicação no ensino, o mínimo é de 25%, Guararema passou para investiu 26,67% em educação. E por último aqui, o Fundeb, que é o recurso que vem do governo federal para o investimento na educação básica, o gasto mínimo que precisa ter é de 60%, Guararema conseguiu gastar 86,16%. Tudo ok. Se a gente olhar aqui, receita arrecadada maior do que a prevista, tudo correto, e todas as contas aprovadas nos últimos 5 anos. Vamos agora analisar o município de Guarulhos para o ano de 2022. Então, Guarulhos, no ano passado, teve uma execução orçamentária de 13,9%, também positiva. Percentual de aplicação na saúde de 24,87%, lembrando que o mínimo é de 15%. No caso da educação, aplicação de 26,04%, mínimo de 25%, tudo ok. E conseguiu aplicar 80,47% do recurso do Fundeb, do magistério, lembrando que o mínimo é de 60%. Problemas aqui, a arrecadação prevista maior do que de fato realizada em alguns meses do ano passado, e as contas dos últimos 4 anos ok, de 2014 e 2015 reprovadas pelo Tribunal de Contas. Vamos analisar agora a situação fiscal do município de Santa Branca para o ano de 2022. Em 2022, Santa Branca teve uma execução orçamentária de 23,42%, um excelente índice. No caso da saúde, a aplicação mínima de 15% conseguiu quase 25%, 24,99%.
No caso do ensino, a aplicação mínima de 25 passou um pouquinho só acima, mas passou, com 25,16, está tudo ok. E no caso do Fundeb Magistério, a aplicação mínima de 60%, conseguiu 80,41, tudo ok. Situação arrecadada muito maior do que a prevista, no caso do ano passado, no caso da cidade, e a conta de 2020 rejeitada e de 2018 também no Tribunal de Contas. Isso ainda pode ser revisto, mas a princípio 2 problemas sérios aqui, e o de 2020, 2018. Agora a análise através do Observatório Fiscal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o município de Santa Isabel para o ano de 2022. Então nós temos aqui as informações sobre a cidade de Santa Isabel, uma execução orçamentária de 13,53, que é a relação entre o que foi arrecadado e a despesa empenhada, tudo ok. O percentual de aplicação na saúde, o mínimo deveria ser de 15%, conseguiu 25,6%. A aplicação no ensino, no mínimo 25%, conseguiu 29,18%. E no caso da aplicação do recurso federal do Fundeb, magistério, mínimo de 60%, conseguiu 88,55%. Tudo ok do Observatório Fiscal de Santa Isabel. Aqui a despesa arrecadada um pouco maior do que a prevista, então fatores positivos, né? E um problema da reprovação da conta de 2021 e 2015. O problema da conta de 2021, um problema aí para o atual prefeito. Isso pode ainda ter algum recurso, ele conseguir reverter essa situação, mas a princípio é um alerta aí para o prefeito de Santa Isabel, Dr. Chinchilla, para reprovação na conta de 2021. Este foi o Momento Político, comigo, Romildo Campelo. Te convido a conversar comigo através do WhatsApp 95020 1143 e me acompanhar nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima semana.